Acã alimentou no seu coração duas coisas, a cobiça e o engano, até que as suas percepções espirituais foram embotadas e ele caiu na tentação do pecado. Nada do que a gente faz fica oculto aos olhos de Deus. Na lição de hoje, a gente vai falar do pecado de Acã, num desdobramento do que acontece com a gente quando a gente faz coisa errada, não é repreendido ou não aceita a repreensão, e isso vai gerando uma insensibilidade tão grande que um pecado chama o outro. E aí vem a destruição da pessoa, da família e até mesmo das pessoas que estão à sua volta. Vamos conversar sobre isso daqui a pouco. Hoje é segunda-feira, dia 3 de novembro de 2025. Você está no canal Mapa do Dia, com o pastor Oswaldo Lima. Tenho a alegria de estar com você, gastando esses minutos importantes na presença do Senhor, através do estudo da Bíblia com a lição da Escola Sabatina. Quero dizer para você que eu tenho muita alegria de receber você aqui. Espero que você, se ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, curta o vídeo, compartilhe. Vamos abençoar mais pessoas, tá certo? Na lição de hoje, vai falar sobre o pecado de Acã. Duas atitudes que a gente conversou logo no início, da cobiça e do engano de Acã, surgem três consequências terríveis sobre toda a nação. A derrota, a vergonha e a morte. Veja como uma atitude se desdobra em consequências que vão ser muito funestas, muito terríveis sobre uma pessoa, sobre a sua casa e sobre a sua comunidade. E também sobre a sua igreja. Tem um pensamento aqui da escritora Ellen White que eu não posso deixar de compartilhar com vocês, que diz assim: a influência que deve ser muitíssimo temida pela igreja não é a dos francos opositores, dos infiéis e blasfemos, mas a dos cristãos nominais incoerentes. Vejam que o risco maior que a gente tem não vem de fora, vem de dentro. Às vezes estão do seu lado. O maior inimigo de Jesus não eram os líderes judaicos e nem os soldados romanos. O maior inimigo de Jesus era Judas, estava do lado dele. Então isso nos deve lembrar de que a gente tem que fazer um exame diário e uma avaliação diária antes que seja tarde, ok? O que eu gostei na lição de hoje, que está baseada em Josué 7, versos 16 a verso 19, que até eu quero ler para vocês, é muito profundo isso daqui, muito sensível. Diz assim: então Josué se levantou de madrugada, fez com que Israel se apresentasse segundo as suas tribos, e a sorte caiu sobre a tribo de Judá. Ele fez com que se apresentasse a tribo de Judá, e a família indicada foi a dos Zeraitas. Fez com que se apresentasse a família dos Zeraitas, homem por homem, e a casa indicada foi a de Zabdi. Fazendo com que se apresentasse a casa de Zabdi, homem por homem, o indicado foi Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, e da tribo de Judá. Então Josué disse a Acã: meu filho, dê glória ao Senhor, Deus de Israel, e renda louvores a Ele. Conte-me agora o que foi que você fez. Não me esconda nada. Olha,
aqui está um procedimento adotado por Josué, que nos revela o procedimento de Deus adotado para lidar com os pecadores. Um procedimento que revela justiça e graça ao mesmo tempo. Quando você vai para as palavras de Josué, meu filho, fala tudo, confessa o que você fez, dá glória a Deus, dá a impressão que vai ter uma segunda chance para Acã. E quando a gente vê depois que ele foi jogado e apedrejado no vale, parece que houve um coração insensível da parte de Josué, mas não houve. Essa expressão de Josué, meu filho, é a expressão que mostra a longanimidade de Deus, a graça de Jesus, a vontade de salvar. E o sofrimento dele como pai, de vendo um filho fazendo coisa errada e tendo que pagar pelas coisas erradas. O procedimento anterior foi seguido passo a passo, do distante para o médio e depois para o próximo, até chegar no nome de Acã. Foi o tempo da graça, o tempo suficiente para que Acã pudesse reconhecer, puxa vida, eu não posso mais continuar ocultando o meu pecado. Talvez da família, não sei se alguém sabia do que ele tinha feito, mas também se soubesse, era hora de aqueles familiares dizerem, pai, não vamos deixar isso acontecer. Vamos confessar nosso erro. Mas se sabiam, foram condescendentes, por isso foram destruídos junto com o pai. Bom, o fato interessante para a gente notar aqui hoje é que esse intervalo de tempo entre o anúncio e o procedimento da aplicação da justiça é um tempo suficiente para pensar. Deus queria que Acã pensasse, se arrependesse, confessasse, abandonasse o seu erro. Mas ele não fez. Depois ele vai lá e chora, e confessa seu erro, mas quando ele foi descoberto, agora é diferente. Então algumas pessoas choram, dizem que estão arrependidas, mas só quando foram denunciados, quando foram revelados. A impressão que a gente tem é que um pecado cometido, não confessado, ele dá força e poder para gerar um outro pecado. Ele vai gestando um novo pecado e assim destrói o pecador. A culpa coletiva foi eliminada e reduzida apenas para uma tribo. E da tribo para a família e da família para Acã. E esta com a sua família. Além de revelar o ofensor, o processo investigativo também inocentou os inocentes. Deus nunca vai julgar alguém, condenar uma pessoa, condenando um inocente junto. Porque Deus sabe todas as coisas. Deus conhece os corações. Não é como a gente, que às vezes condena todo mundo junto. E o que fica retratado nessa história é que nada fica oculto aos olhos de Deus. Nós temos vários textos, como o Salmo 139, sonda-me, ó Deus, vê se há em mim algum pecado. 2 Crônicas 16, 5. Deus sabe o que está escondido no coração humano. 1 Samuel 16, 7. Jeremias 17, 1. Provérbios 5, verso 21. Um texto cada vez mais lindo do que o outro. Sensibilidade para com a bondade de Deus pode salvar você do seu pecado. Seja ele a cobiça, seja ele o engano, seja ele a mentira. É hora de a gente abandonar essas práticas e dar glória a Deus. Termino com um pensamento aqui da escritora Ellen White. Melhor é morrer do que pecar. Melhor é sofrer necessidade do que enganar. Melhor é sofrer fome do que mentir. Que essa seja a nossa experiência. Vamos orar. Pai, nos dá a Tua bênção e a vitória sobre nossas fraquezas. Ajuda-nos a sermos vitoriosos, a vencer e a romper com o mal, com o engano, com a mentira, com o pecado.
Transforma nosso coração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Eu sigo o mapa do dia.